Espírito de Deus, ela tem que estar assim, tá? Unida em um sentimento, em um pensamento, em um só coração, em um só amor, que é o amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui saudar os irmãos que nos visitam hoje. Irmão Nilton, que está lá atrás ali. Sei que o Nilton não ia ficar por culto, mas muito obrigado, Nilton, por estar prestigiando hoje a palavra do Senhor, né, com a sua esposa. A nossa oração é para que Deus opere no seu coração, que o Senhor tome sua decisão logo, né, para Cristo. Também está aqui o irmão Fred, irmão em Cristo, na fé. Também somos primos, né? Da mesma família, né? Somos parentes. Eu fico muito grato a Deus também, irmão Fred. Você está aqui com sua família, que Deus abençoe o irmão, que Ele possa lhe ajudar a compreender cada dia estas coisas. E eu digo assim, eu sempre tive um interesse muito grande pela palavra do Senhor. Eu acho que a coisa que sempre me chamou a atenção foi a palavra de Deus. Mas quando eu conheci a palavra, um pouco da palavra, parte da palavra, quando eu conheci, eu estava dentro de um sistema religioso, dentro de uma organização, e ela fez efeito em mim, sim, mas não fez com tanto efeito como ela está fazendo hoje, conhecendo toda a palavra, toda a escritura, porque a Bíblia diz que nós temos que viver de toda palavra que procede da boca de Deus, né? Então nós glorificamos ao Senhor pela vida dos irmãos. Eu estava meditando algo hoje à tarde e Deus aqui me deu algo hoje à tarde. Eu anotei aqui, só que letra feia, irmão, é a minha. Até eu para mim ler, eu mesmo quase não entendo a minha própria letra, né? Você vê de tão ruim que a minha letra é. E eu queria pôr aqui um título nesse assunto. E o título é Seguindo o mesmo modelo do Evangelho que Paulo ensinou e pregou. Amém? Glória a Deus. Então olha só, seguindo o mesmo modelo do Evangelho que Paulo ensinou e pregou. E foi justamente por isso que eu tomei essa escritura aqui no livro de Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo 6 ao 12, onde o apóstolo Paulo, ele faz uma vindicação da sua autoridade, né? Da autoridade divina sobre sua vida. Porque como o irmão Jeremias falou agora há pouco aqui, Paulo, foi um grande perseguidor da igreja de Cristo, né? Perseguiu aos cristãos, até mesmo consentindo na morte de alguns, e uma destas mortes foi a morte do santo Estevão, nosso amado irmão, que ali naquela era, naquele tempo, por defender a palavra, por ser um pregador da verdade, ele teve a sua vida tirada. Mas sabe, quando um santo de Deus morre, eles estão fazendo um favor para Deus, né? Assim diz a palavra do Senhor, fazendo um favor para Deus. Por quê? Um santo de Deus, ele não pode morrer. Um eleito, ele não pode morrer. Sabe por quê? Mas por que um eleito não pode morrer? Porque quem tem vida eterna não pode morrer. Aleluia, Jesus. Tá, irmãos? Quem tem vida eterna não pode morrer. Nós, antes de nós vir para o Evangelho, crer neste Evangelho, até o momento em que essa semente, a palavra, esta luz, veio sobre essa semente em nossa alma, e quando essa semente veio sobre a nossa alma, nesse momento ela
nasceu. Ela veio à vida. Porque somente o eleito de Deus tem semente para crer em toda a palavra. Somente o eleito de Deus tem uma constituição para crer em todo o evangelho de Cristo, em toda a palavra. E é por esta razão que nós estamos aqui, tá, irmãos? É por esta razão, por causa desta palavra, porque nós fomos atraídos por esta palavra. Outrora nós estávamos aí pensando até mesmo que estávamos servindo a Deus, que estávamos bem, mas só pensávamos. Tem muita gente que pensa que é salvo, pensa que tem o Espírito Santo, quando não tem, tá, irmãos? Por que eu estou falando isso aqui? Porque alguém quando nasce de Deus, alguém quando recebe a vida de Deus, essa pessoa ele tem a vida transformada, mudada. Porque a mudança de Deus na vida de um cristão acontece de dentro para fora. A mudança tem que acontecer aqui, no nosso interior, no interior do interior. Eu estava até, agora recente, a gente viemos conversando, foi ontem do culto, e a irmã Socorro falando para mim sobre as dimensões, e ela disse: irmão Nonato, seria muito bom se o senhor levasse novamente esse assunto para a igreja, para nós. E ali eu entrei numa questão onde eu falei sobre 3 reinos no homem. O homem tem 3 reinos, né? Nós somos um corpo onde nós temos esse corpo que é feito de 16 elementos. Temos o espírito, onde nesse corpo aqui tem 5 entradas. Todos sabem, né? Quem já está na escola aí, cursou aí na escola, sabe, isso é ensinado até na escola, que é tato, paladar, visão, audição, etc. Mas aqui nós temos o nosso espírito, que ele tem 5 sentidos também, que é consciência, memória, razão e afeto. Isso aqui são faculdades da cabeça, do espírito. Mas nós temos uma outra faculdade aqui em nossa alma, porque a nossa alma é a natureza do espírito, é a semente. É na alma onde está a semente predestinada. Glória a Deus. É na nossa alma. E olha só, na nossa alma, irmão, só pode entrar 2 coisas: fé ou dúvida. Ou a gente tem fé para crer na palavra, ou a gente não tem fé e não crê, somos incrédulos. Então a alma, ou Satanás escolheu o espírito, a cabeça do homem, para estabelecer seu trono, mas Deus escolheu o coração, a alma, para fazer na alma o seu trono. E se Deus, ele está aqui em nossa alma, no nosso coração, se ele está aqui, se o Espírito Santo entra na nossa alma, se nós somos selados na alma, irmãos, ele irá controlar todas as outras coisas. Vai controlar o Espírito vai controlar o corpo, e tudo que nós vamos fazer, porque a alma é a torre de controle, e daqui virá as ordens, o comando, e tudo que nós iremos fazer, todos os comandos, Deus estará ali comandando todas as coisas. Satanás fala na mente do homem. Aqui tem muitas vozes, mas na alma, somente na alma Deus fala, porque aqui só pode ser ouvida uma voz, que é a voz de Deus. Então o eleito, ele tem essa constituição que ele crê em toda a palavra. Ele tem essa semente nele que leva ele a crer em toda a palavra de Deus. Então olha só, tudo aqui na terra, irmãos, tudo aqui segue um modelo. E eu quero dizer para os irmãos, para os amados irmãos, que tudo no natural
representa algo no espiritual, tá? Tudo no natural representa algo espiritual. Você quer saber de uma coisa? Olha só que eu vou dizer para vocês. Márcio, presta atenção ali para mim, tá? Você está para ali, Márcio, eu estou olhando ali, senão ele vai mexer, ó. Tá? Amém. Então olha só, tudo no natural explica o espiritual. Você quer um exemplo? Tudo na natureza é um tipo do espiritual. Você olha para o sol de manhã cedo, ele nasce como um bebê, como uma criança, e ele chega à meia-idade, ele chega à adolescência, chega à juventude, e ele vai seguindo até chegar o momento onde ele vai se pôr. O sol nasce e morre todo dia. E isso justamente é uma figura para nós de quê? Que há um nascimento, há uma morte, um nascimento e há uma morte. Mas também no dia seguinte vai haver uma ressurreição. O sol vai nascer novamente e vai se pôr novamente. Você quer uma outra coisa? Olhe para as árvores. Olha a figura do ipê. Tem um tempo que o ipê, as folhas dele caem. Por que as folhas caem? Porque as folhas, a seiva deixou desceu para a raiz. Saiu dos galhos, desceu para a raiz, e as folhas, todas elas caem. E aquilo é uma figura, um tipo de morte e ressurreição. O ipê tem um tempo que ele, quando a seiva desce para a raiz, fica lá embaixo, mas vai chegar o dia que ela sobe e o ipê vai florir novamente. Não é assim, Márcio? Não é assim? Então tudo isso é um tipo. O natural explica o espiritual. O rio, a maré, ela enche e vaza. Isso é um tipo. Pode ser um tipo do crente, né? Que pode ser cheio do Espírito e vazio do Espírito de Deus. E a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então tudo aqui, irmão, segue um modelo. Segue um modelo. Tudo que você faz aqui, você tem que seguir um modelo. Por exemplo, esta casa. Para você construir esta casa, você precisa de uma planta. Além disso, nessa planta, você precisa fazer primeiro o alicerce dela, para poder construir sobre aquele alicerce, para poder levantar a casa. E isso pode ser um tipo do cristão que edifica sua casa sobre um fundamento sólido, e uma casa construída que não tem um alicerce pode ser o tipo de um cristão que não tem fundamento, que não tem base, que não tem estrutura. E a Escritura diz isto, que nós devemos edificar a nossa casa sobre a rocha. E por que, irmão Nonato? Por que sobre a rocha? Porque sobre a rocha ela vai ficar segura. Mas lá também, nessa mesma parábola, lá o Senhor Jesus falando desta verdade espiritual, trazer algo para ensinar o povo. Tem um homem que vai edificar sua casa sobre areia, mas ele não vai ter fundamento,
e as tempestades do mundo virão, os açoites de Satanás contra esta vida, e ela não irá se sustentar, porque ela não tem fundamento, porque ela não tem base, ela não tem estrutura, sabe, para ficar de pé. Então tudo aqui segue o modelo. Até mesmo se você vai comprar um carro, uma moto, você escolhe o modelo que você quer. Você vê as concessionárias hoje, cada uma fabrica um carro de um modelo, outra de outro modelo. Então tudo aqui segue o modelo. Segue o modelo. Se você é um empresário, se você quer botar um negócio, mas você precisa de um modelo, uma forma, uma maneira para você ir crescendo cada vez mais um pouco. Se você não senta para fazer os cálculos das coisas, para saber o que você está investindo, quanto você está tendo de lucro, etc. e tal. Se você não fizer isso, você simplesmente, logo você vai quebrar a empresa. Então tudo aqui segue um modelo, né? Você observa hoje, as roupas têm um modelo. A gente vê que as tendências, aquelas pessoas que trabalham aí com modas, com venda de roupas, elas sempre procuram observar, primeiramente, quais são as tendências da terra, do mundo, para que elas venham fazer a roupa, para que elas venham ganhar, ter lucro, etc. e tal, né? Então tudo segue um modelo aqui. Agora olha só, irmão, a terra tem o seu modelo aqui, as coisas na terra, tudo tem o seu modelo, e as pessoas seguem esse modelo que é estabelecido aqui. Se bem que o cristão, ele não deve basear a sua vida naquilo que o mundo está oferecendo, né? A vida do cristão tem que ser diferente. Então olha só, por que eu falei isso para os irmãos? Porque o Evangelho de Cristo, ele tem um modelo. Aleluia, Jesus. Sabe? Ele tem um modelo. E Paulo nos deu esse modelo. Porque se não fosse assim, Paulo não diria assim. Paulo não falaria assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, Paulo está dizendo aqui que o evangelho tem um modelo. Agora, o modelo do evangelho não é o modelo do homem. Vocês estão entendendo, irmãos? O homem não pode modelar o evangelho. As pessoas querem modelar o evangelho às suas vidas, à sua maneira. Eles querem adaptar o evangelho de Cristo na sua maneira de vida, de viver. Mas é o contrário, é nós que temos que modelar nossa vida com o evangelho de Cristo, com o modelo do evangelho. Aleluia, Deus. Então, olha só, quando o Senhor Jesus, quando Deus, lá no Antigo Testamento, na dispensação da paternidade, porque ali era um dos mistérios de Deus, Deus em Cristo. Até um dia desse eu falei das aparições no Antigo Testamento. Todas aquelas aparições era Deus em Cristo. Só que nós ainda não sabíamos isso. Viria um tempo onde nós iríamos saber desta verdade, porque Deus iria enviar um profeta para revelar um desses mistérios. Um desses mistérios era justamente a questão da deidade, o entendimento sobre a deidade, com exceção de Melquisedeque, porque Melquisedeque era Deus mesmo. Porque ali você vê
que Melquisedeque não tem uma genealogia, não tem pai, não tem mãe, não teve princípio e não teve fim. Tá? Então olha só. Então lá quando o Senhor aparece a Moisés, e Moisés tem que construir o tabernáculo, quem foi que deu o modelo do tabernáculo para Moisés? Foi Deus. Deus deu o modelo do tabernáculo, como deveria ser feito. Cada utensílio do tabernáculo, Deus deu um modelo. E aquele tabernáculo ali era uma figura de Cristo também, porque é uma figura também de nós mesmos, porque um homem é feito no modelo de um tabernáculo com átrio, com santo lugar e santíssimo lugar, com átrio o corpo, com o santo lugar o espírito e com o santíssimo lugar a alma, porque o único lugar onde a Shekinah de Deus pode descer é na alma do homem. Você olha lá no tabernáculo, lá no Antigo Testamento, você vai ver que a Shekinah só descia no átrio e tinha luz natural. No santo lugar tinha o candelabro ali, que não podia se apagar, as lâmpadas não podiam se apagar, era mantida todo o tempo acesa. Ali tinha luz artificial, mas lá no Santíssimo Lugar, onde a glória de Deus descia entre os querubins, a Shekinah de Deus era o Santíssimo Lugar. Aleluia, Deus. Então, e aquilo é uma figura também, tudo ali tipifica também o Evangelho que nós pregamos. Tipifica o Evangelho. Então olha só, o que Moisés fez? Ele fez conforme o modelo que ele recebeu. Ele não mudou nada daquilo que foi lhe dado, que foi mostrado a ele. Ele não mudou nada. Ele não mudou nada. E a mesma coisa hoje, nós não podemos mudar nada do que está aqui. Esse é o modelo de Deus para cada um de nós. Esse é o modelo. O modelo do Evangelho que nos foi dado. E Paulo nos deu esse modelo. Nos deu esse modelo. E aqui nós observamos que ele está escrevendo aos irmãos lá aos Gálatas. E ele diz algo que é interessante. Agora eu persuado a Deus ou a homens? Agora eu fico pensando que nós estamos vivendo em uma era hoje que as pessoas pensam que podem persuadir a Deus, convencer a Deus a mudar alguma verdade que está aqui. Essa palavra não pode ser mudada, porque essa palavra ela é eterna. E essa palavra é Deus. Deus não muda. Aquilo que ele estabeleceu não pode ser mudado. Então Paulo está dizendo aqui: e agora eu procuro agradar os homens ou a Deus? Agora você vai ter que tomar uma decisão. Nós temos que tomar uma decisão. Chega um momento que nós temos que tomar uma decisão em nossas vidas. Porque quando nós queremos fazer algo para agradar o homem, nós não estaremos agradando a Deus. Porque o homem é diferente. Tudo que o homem faz quando ele não tem Deus na vida, e sempre ele quer fazer algo para se dar bem, para se promover. E é por isso que nós observamos hoje a situação em que se encontra esta terra, de tanta confusão, de tanto engano, em que as pessoas elas não sabem nem onde mais bater. Elas não sabem,
porque elas foram ensinadas pelos homens que elas têm que procurar a igreja para ser salvas. Agora eles estão completamente enganados, porque nós não temos que procurar uma igreja, nós temos que procurar a palavra de Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram. Agora eu digo uma coisa: uma casa governada por uma mulher é uma casa amaldiçoada. Se ela estiver acima do homem, governando o homem, mandando no homem, é uma casa que a bênção de Deus não está ali, porque a mulher é uma bênção de Deus, mas na posição que Deus escolheu ela para estar. E qual é o lugar que a mulher deve estar? Sempre em submissão ao seu esposo. E o esposo sempre deve cuidar bem da sua esposa, amá-la, respeitá-la, se possível dar sua própria vida por ela, assim como Cristo fez pela igreja. É assim que a palavra ensina. Então olha só, Cristo é varão, Senhor Jesus é um varão, e a palavra de Deus diz assim, esse é o modelo do Evangelho de Paulo, diz assim: todo varão é cabeça da mulher. Cristo é o cabeça de todo varão, mas Deus é o cabeça de Cristo. Agora olha uma coisa que eu vou falar para você aqui. Sabe qual é a maior desgraça hoje nessa terra? Se chama igreja. Por quê? Eu vou falar para vocês por que é a maior desgraça, e eu vou mostrar isso pela Bíblia. O que levou a raça humana à queda e ao pecado? Que foi? A queda da mulher. A mulher levou. No livro de Gênesis, tudo que está escrito em Gênesis tipifica lá no final também. E hoje, quem é que está comandando a humanidade hoje? Uma mulher. E mulher na Bíblia se chama igreja. E as pessoas hoje, elas ouvem o que as igrejas dizem, mas elas não ouvem o que a Bíblia diz. Aleluia. Sabe, irmãos? Então é por isso que o mundo hoje está nessa desgraça toda, porque a igreja que está no comando é uma mulher, e é uma mulher caída, porque as igrejas hoje, todas elas hoje, que são igrejas organizadas, porque a primeira igreja que se organizou na terra foi a igreja católica, e depois da igreja católica foi as igrejas protestantes que se organizaram. Então uma igreja organizada, Deus não está dentro dela, Deus saiu dela. E essa igreja organizada, que é uma mulher caída hoje, está regendo toda a humanidade. Perceba se não é? É ou não é? É. Aí você vai lá para Apocalipse, capítulo de número 17, quando fala da grande prostituta, da mãe das meretrizes, porque essa mulher tem filhas, gerou filhas, gerou muitas filhas, denominacional, igrejas organizadas, igrejas caídas, que dizem que estão servindo a Deus, mas não estão. Por quê? Ninguém pode fazer uma obra para Deus fora da palavra de Deus, Aleluia. fora da vontade de Deus. Glória. E Deus nunca colocou uma mulher para governar nada. E é por isso que as igrejas são igrejas caídas, porque são mulheres, representa a mulher. Igreja, mulher, representa a igreja.
E uma mulher não pode estar à frente de um trabalho, de uma obra de Deus, porque Deus não comissionou ela para isto. E quando você vê uma mulher no púlpito pregando, pode se retirar dali, que ali, aquilo tudo está amaldiçoado ali, porque isso é contrário às Escrituras. O modelo do Evangelho de Paulo que nós temos aqui, ele diz, você quer ver? Vou mostrar para você se isso é a Bíblia ou não é. 1 Coríntios capítulo 14, aleluia, glória a Deus, versículo 34, eu vou ler aqui para os irmãos. Olha o que diz, vê se não é a Bíblia. Diz assim, 1 Coríntios 14, 34, diz assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa os seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente a vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então olha só, esse aqui é o modelo do evangelho que Paulo pregou. Você sabe por que Paulo está escrevendo isso a Corinto? Porque lá surgiu mulheres pregadoras no meio dos irmãos. As mulheres querendo tomar a frente das coisas. E aqui ele está dizendo que ele chama a igreja, quer colocar a igreja em ordem no ponto certo, de acordo com a palavra de Deus. Esse é o evangelho que Paulo pregou. Mas você vê as pessoas ensinando isso hoje às outras pessoas? Dificilmente um pastor, só se for da mensagem prega isso. Mas um pastor denominacional, ele nunca leva isso para a igreja, porque não tem coragem para falar isto. Você sabe por quê? Agora eu estava ouvindo uma mensagem do irmão, ele falou sobre os querubins. Unção de querubim. Porque o ministro que tem uma unção de querubim, ele defende a palavra de Deus. Porque os querubins lá em torno do trono de Deus, eles estão ali em defesa do trono de Deus. Então, um pregador que tem unção de querubim, ele vai defender o evangelho até, nem que ele morra, mas ele vai defender o evangelho. Aleluia. De Cristo. Porque esta é a verdade. Esse é o modelo do evangelho. Se as coisas aqui têm um modelo, segue um modelo para se fazer alguma coisa aqui, o evangelho de Cristo tem um modelo, irmãos, para a gente seguir. E nós temos que nos firmar por esta verdade, nos estabelecer de acordo com a palavra. Não é de acordo com a ideia de um homem, um pensamento. Porque você vê que cada dia os homens estão indo para mais longe de Deus. Aí alguém diz assim: não, mas esse é doutor em teologia, ele tem faculdade de letra, etc e tal. Meu irmão, se não nasceu de novo, se não tem um novo nascimento, se não tem o Espírito Santo, a sabedoria dele não é nada. Porque o mundo não conheceu a Deus, não conhece a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Isto que eu estou dizendo aqui é loucura para quem está ouvindo lá. Alguém diz assim: não, mas fulana prega bonito, ela tem uma palavra. Ela pode ter a capacidade que ela tiver, ela pode ter a sabedoria que ela tiver, mas sabe de uma coisa, irmão?
a sabedoria e a capacidade de uma mulher não está acima da ordem divina, dos mandamentos do Senhor. Aleluia, Deus. E é por isso que você vê aí a confusão total. Os cristãos que se dizem cristãos são pior do que o mundano, irmãos. São pior. Pior do que o mundano. Agora eu prego este evangelho porque eu quero ir para o céu. E a Bíblia diz, quando Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvará tanto a ti como os que te ouvem. Aí eu fico pensando hoje um monte de pastor que estão levando tanta gente para o inferno. E as pessoas seguindo homens pastores, porque elas substituíram, tomaram a liderança do homem e pela liderança do Espírito. Eles preferem ser dirigidos por um homem do que pelo Espírito, do que pela palavra. E o profeta desta era, ele disse algo interessante. Ele disse: não receba o espírito de uma igreja, receba o espírito da palavra. E o espírito da palavra é Cristo. Glória a Deus. É Cristo. Oh, Nós temos que receber o Espírito de Cristo, porque com o Espírito de Cristo, com o Espírito Santo em nós, nós seremos guiados e conduzidos da maneira certa. Deus poderoso, aleluia. Esse é o modelo. Oh, Mas eu vou ler mais outra escritura aqui, Deus poderoso. desse modelo que Paulo pregou. Aí alguém pode dizer assim, algum intelectual, alguém inteligente, pode chegar e dizer assim: não, mas a hermenêutica não diz isso. Tu tem que ver em que tempo, em que ocasião isso foi escrito, para quem, por quê. Não é assim que é o argumento do intelectual, do inteligente. Agora, como a Bíblia mesmo diz, o que a Escritura diz? Eles sempre aprendem, sempre estão aprendendo, mas nunca chegarão ao conhecimento da verdade. Aprendendo sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Sabe por quê? Porque essa palavra aqui tem que ser revelada. Oh, aleluia, Jesus. Tem que ser revelada. No capítulo de número 2 de 1 Timóteo, versículo 11 e 12, diz assim. Isso aqui é um golpe duro para as mulheres que gostam de pregar e quer ser pastora, né, irmão? A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permite, porém, que a mulher ensine, nem use autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aí agora eu vou dizer o modelo, como a mulher se salva. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, na caridade e na santificação. É assim que a mulher se salva. Viu? Deus tem uma posição para a mulher. E a posição é onde Deus diz que ela tem que estar. Tá? Tem que estar. Vamos seguir em frente. Modelo do Evangelho de Paulo. Aleluia. Esse é o modelo. Quando Paulo escreve as cartas a Coríntios, Paulo vai colocar ali também os dons em ordem. Os dons. Por quê? Porque lá os que estavam profetizando estavam pensando que eram profetas. Profeta é diferente de dom de profecia. Porque um profeta, ele nasce profeta. Um profeta, ele é um porta-voz de Deus.
quando ele nasce, ele tem uma constituição diferente de qualquer um de nós, porque ele tem o consciente, o subconsciente ligado ao consciente. Ele tem visão de olhos abertos. Deus fala com ele boca a boca. Ele ouve a voz de Deus. Audível, ele ouve. Aleluia. Então ali, quando os dons, as manifestações dos dons da igreja de Corinto, e eles começaram a usar os dons desordenadamente, aí começaram a profetizar um junto do outro, aí começaram a falar em línguas, um queria falar mais do que o outro, justamente o que está acontecendo hoje. Você vai para um culto, começa a falar língua, aí de falar língua, um bate o pé aqui, não é assim? Um bate o pé aqui, o outro bate o pé lá, quando pensa que não, eles estão tudo doido, né? Tudo rodando, rodopiando, caindo, tem que ter pano, coberta para cobrir os que estão caindo. Eu não sei que culto. Ele deve ser culto do diabo esse, assim. Porque Deus, o culto de Deus, tem que ter ordem, reverência no culto. Deus jamais vai receber um culto de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus recebe o culto, tem que ser de acordo com a Bíblia diz. Tem que ter ordem. Se não vai falar em línguas, tem que ter intérprete. Se não tiver, Paulo diz, fique calado, não fale. Fale consigo mesmo e com Deus. Não é assim que a Bíblia diz? Esse foi o modelo do evangelho que Paulo ensinou, que Paulo pregou. Esse é o modelo do evangelho de Cristo. Paulo vem também dizendo nas suas cartas que a mulher não pode cortar o cabelo, porque a mulher, o véu, o cabelo da mulher, o véu que ela tem, ela não pode tocar no seu cabelo, para parar nem as pontinhas, né? O homem não pode ter cabelo crescido. Perdão, Bonito. Desculpa, mas eu sei que não é com o senhor, viu? Eu sei que o senhor gosta de um cabelo um pouco grande, mas Deus, quando lhe salvar, vai tirar tudo isso, tá? É porque é a palavra do Senhor, tá bom, meu irmãozinho? Glória a Deus. O senhor está entendendo? Deus, Jesus lhe ama, né? Isso. E ainda não é um cristão, tá certo, irmão José Nemiro. Então, olha só. O modelo do evangelho de Paulo é: a mulher não pode cortar o cabelo, a mulher tem que se vestir com pudor. E o que é pudor? É ter vergonha de mostrar o corpo, é se guardar, né? Se tiver as mulheres hoje que dizem que são casadas, né? Andam por aí que, meu Deus do céu, dá até vergonha. A gente tem que andar virando o rosto de um lado para o outro, assim, ó. Eu acho que eu vou botar agora até um daquele negócio que jumento tem, né? Que a gente não pode nem olhar assim, né? A gente fica até com vergonha, né? Porque se a gente de repente vai aqui, de repente olha assim, a pessoa está vendo. Mas às vezes porque é tanto, o povo está vivendo uma vida tão lastimável, tão moderna, né, mamãs? Mamãs está dizendo que aqui o povo de hoje são um povo moderno. Mas esse povo moderno que, se não aceitar Jesus, que não se chegar para o evangelho, para viver o evangelho aqui, ele vai parar num lugar muito triste, de muito sofrimento. E eu até vinha falando com a irmã Socorro, onde ela disse assim: irmão, como é que a quinta dimensão? Eu disse: a quinta dimensão é o pior lugar que qualquer pessoa pode chegar. Porque a quinta dimensão é onde estão as almas em prisão e é onde estão os amaldiçoados. E ali eles estão gritando, gemendo. E o profeta da história, ele disse: ah, se eles tivessem uma chance. Irmão, salvação é tão sério. Se você parasse para saber, sabe que você tem que batalhar, nós temos que lutar pela salvação. Quando nós não podemos ser salvos de qualquer jeito, de qualquer forma. Então ali, quando o profeta teve a visão dali, e ele disse assim:
Ele disse: olha, a quinta dimensão tem 3 compartimentos. O primeiro compartimento de cima estão as almas em prisão, os amaldiçoados. E ali ele viu as mulheres que gostam, que são vaidosas, né? Que usam essas coisas aí do mundo, que o mundo tem, que vocês sabem o que é. Ele viu os fios incandescentes atravessar aquelas mulheres ali, e elas gritando, gemendo de tanto sofrimento. E ali eles estão no estado de pesadelo. Você já parou para pensar? Você já teve um pesadelo? Você querendo acordar e não poder acordar? É assim, mais ou menos desse jeito que eles estão ali. Eles não podem voltar para desfazer o que fizeram, e eles não podem chegar até Deus. Estão ali aguardando o seu julgamento. Eles estão presos ali, aprisionados ali. Então as pessoas dizem: eu sirvo a Jesus, Jesus quer meu coração, né? Não é assim que o povo diz? Ele só quer o coração. E por que uma mulher põe uma roupa indecente? O que está no coração dela? O que está? Imundice, né? Imundice. Então, o que a pessoa expressa no seu corpo é o que está aqui dentro, desejo. E o profeta desta era disse em uma de suas mensagens, e eu vou tentar lembrar e falar aqui para vocês. Ele disse, falando sobre essa questão de salvação, que nós